Desliguei aí seu microfone, William. Que tá um barulhinho chato, né? É. Não, Então, vamos cachorro. lá, pessoal. Desliguei aí, William. Ei, Pessoal, primeiramente, boa tarde para todo mundo. Espero que esteja todo mundo bem aí. Hoje a gente vai iniciar nossa aula. A gente vai falar sobre o sistema nervoso dos invertebrados. Eu passei para vocês uma aula lá no plural, eu deixei o vídeo gravado, né? E lá falava sobre o sistema nervoso de forma geral. A gente viu a parte de simetria, né? Aquela parte que a gente imagina planos que fazem cortes nos indivíduos para que a gente divida eles em partes iguais. E a gente viu que a gente tem alguns tipos de simetria. Tem a simetria bilateral, tem a simetria radial e tem a assimetria, né? Que é a ausência de simetria. Então, na simetria radial, a gente ainda tem aquela parte das estrelas do mar, né? Que elas são chamadas de pentarradiais, porque a gente consegue dividir elas em 5 partes iguais. Na, na aula de hoje, a gente vai trabalhar um pouco na, na, no sistema nervoso dos invertebrados, né? A gente vai ver algumas características do sistema nervoso dos invertebrados e vai ver algumas diferenças entre eles. A gente vai ver que no sistema nervoso dos invertebrados a gente tem uma variedade maior do que nos vertebrados, né? Os vertebrados a gente tem um sistema nervoso mais unificado, né? Mais parecido. Os vertebrados em si têm um sistema nervoso mais parecido do que os invertebrados de modo geral. Então, eu vou apresentar aqui um quadro para vocês. Aí vocês vão me dizer se vocês estão vendo esse quadro para eu poder continuar, porque quando eu estiver no quadro, eu não consigo ver o chat de vocês. Marta, é na página 7. Inicia na página 7. Professor, qual é a página? Página 7. É na Ah, página tá, 7 obrigada. e 8. Beleza. Então, vou iniciar aqui a transmissão do quadro. Qualquer coisa, vocês me mandem mensagem aí por áudio, beleza? Então, vocês estão conseguindo enxergar aí o quadro? tô conseguindo. Beleza. Então, vamos lá, pessoal. A gente vai começar a falar sobre o sistema nervoso dos invertebrados. Então, os invertebrados são um grupo de animais que, na história evolutiva do nosso planeta, né, eles começaram a surgir primeiro do que os vertebrados. Então, os invertebrados, normalmente, eles são mais simples do que os vertebrados. E aí a gente tem os animais iniciando lá nos poríferos, né? Os poríferos são as esponjas, aquele grupo que tem o corpo bem simplificado mesmo. O corpo deles é bem simples. Eles não têm sistema circulatório, eles não têm sistema respiratório, né? Tudo deles é bem simplificado e geralmente ocorre por difusão, né? No caso dos poríferos, a gente não vai ter nenhum sistema nervoso nesse grupo. Então, a gente não vai estudar os poríferos estudando o sistema nervoso, porque eles não têm sistema nervoso. Então, o sistema nervoso, ele iniciou a partir dos quinidários, certo? Os quinidários são aquele grupo que possuem as hidras, né? E também as águas vivas. Esse grupo aí ele tem um sistema nervoso, assim, bem simples mesmo. Ele é tão simples, mas tão simples, que ele nem parece tanto, assim, um sistema nervoso organizado, né? Então, a gente vai analisar aqui o sistema nervoso dos quinidários. Esses animais aqui foram os primeiros que apareceram com um sistema nervoso. Então, eles possuem o sistema nervoso do tipo difuso. O que é um sistema nervoso do tipo difuso? Ó, eu vou colocar aqui, vou dar um zoom aqui nessa imagem para vocês verem. Esse desenho aqui que eu fiz bem rapidamente, mas eu acho que vai dar para vocês entenderem direitinho. Ó, o sistema nervoso deles é formado por vários neurônios, né? Que são, se vocês assistiram à aula, vocês sabem que o neurônio é aquela célula especializada em transmitir o impulso nervoso, né? Ele que vai dar a ordem, né? Ele vai gerar a ordem para enviar para as próximas células. Então, o que acontece aqui? A gente tem, ó, pontos onde existem neurônios e esses neurônios aqui, ó, eles estão interligados um com os outros, interligados,
formando uma rede de neurônios, né? Eles formam como se fosse uma grande rede de neurônios. E essa rede de neurônios aqui, ela é dispersa, né? Ela é espalhada entre o corpo do organismo. Então, é por isso que a gente diz que ele é difuso, certo? Lembre que na difusão ele não vai espalhando a substância não vai sendo espalhada pelo corpo. Então, o sistema nervoso difuso é aquele sistema nervoso onde vai estar espalhado pelo corpo do animal. Então, ele não tem um cordão nervoso como a gente tem, né? A gente tem um cordão nervoso na nossa coluna vertebral. Então, ele é bem espalhado. Então, por isso que ele é bem simplificado, porque ele não tem uma organização grande, né? Ele é organizado entre aspas, né? Ele é organizado assim porque ele está espalhado como se fosse uma rede no corpo inteiro do animal. Então, a gente diz que o sistema nervoso dos quinidários, ele é um sistema nervoso difuso, certo? Então, os quinidários, eles são capazes de... Professor, Oi. então é por isso que a maioria dos antibióticos, esse tipo de coisa, são injetados na veia, para que ele seja espalhado rapidamente pelo corpo, não é? Isso, para que ele seja espalhado mais rapidamente. Mas aqui a gente está falando de nervos, certo? Os nervos não são a corrente sanguínea, não. Os nervos, eles são Sim. aquelas células diferentes lá que a gente mostrou na aula passada. Mas é isso aí também. A gente aplica o remédio na veia para que ele possa agir mais rapidamente. Certo. Então, continuando aqui. Esses organismos aqui vão possuir o sistema nervoso do tipo difuso. Tem alguém consertando uma parede aí. O sistema nervoso difuso, ele é um sistema nervoso simples, mas os quinidários, mesmo com esse sistema nervoso, eles são capazes de sentir, né, de gerar algumas sensações, diferente dos poríferos, né? Os poríferos, eles não têm essa capacidade de sentir nada, porque eles não têm sistema nervoso. Já que os quinidários, eles vão possuir, sim, um sistema nervoso, mesmo que simples, mas eles conseguem coordenar atividades através desse sistema nervoso. Tá, então vamos prosseguir aqui. Pessoal, alguma dúvida no sistema nervoso dos quinidários? Não. Beleza, então a gente vai seguir para a próxima. Pessoal, lembrando que vocês devem falar, viu? Quando eu estiver no quadro, vocês falam, porque eu não consigo ver o chat quando eu estou aqui nesse quadro. A tela fica só o quadro. Para que tem alguém tentando entrar na aula. Alguém chamado Coffee. Por favor, se identifique, pessoa chamada Coffee, Os nomes do pessoal da aula são a melhor parte. né? A pessoa chamada Coffee, por favor, se identifique aí, diga seu nome, quem é você, para a gente poder prosseguir. É o Léo. Beleza, Léo. Então vamos continuar. O sistema nervoso dos equinodermos, ele é um pouco diferente do sistema nervoso dos quinidários, mas ele é relativamente primitivo, né? O que ele quer dizer com relativamente primitivo? Esse relativamente primitivo quer dizer que ele é bem simples também, mas não é tão simples como os quinidários. Ó, se você lembrar, as estrelas do mar, elas possuem a simetria pentarradial, né? Então, eu consigo dividir o corpo delas, ó, em em 5 partes diferentes, certo? Cada partezinha aqui desse organismo pode ser dividida em 5 partes aqui, a partir do centro. E ela vai ter partes iguais. Então, pessoal, o sistema nervoso dos equinodermos, ele possui um anel, certo? Esse anel nervoso aqui fica ao redor do intestino desse organismo. Lembrando que a gente tem aqui uma abertura nessa partezinha aqui de baixo Professor, Oi. então os equinodermos são tipo os que têm uma origem do pulso no sistema nervoso. Não entendi. Desculpa. Ele tem um centro no sistema nervoso dele, não Uhum. é? É como se fosse um centro, né? Esse anel nervoso aqui, ele é como se fosse um centro, mas ele não é organizadinho assim, tipo, a gente vai ver, por exemplo, aqui, ó, nos outros organismos, a gente tem um cordão nervoso e gânglios, né?
E aí, dos equinodermos, ele não é tão sofisticado como o dos outros, mas ele tem seus encantos, né? Então, o que é que acontece? Partem a partir desse anel e a gente tem algumas saídazinhas aqui, né? Essas saídazinhas aqui, ó, eu vou dar um zoom aqui de novo para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Essas saídazinhas aqui, ó, são como se fosse um ramozinho, né? Que vai dar o poder para essas perninhas delas aqui de realizar algumas atividades, né? Geralmente essas atividades estão relacionadas à sensibilidade, né? Porque os nervos têm tudo a ver com sensibilidade. Então, esses ramozinhos aqui, ó, auxiliam as estrelas do mar a realizar algumas atividades que envolvem locomoção, né? Que envolvem fugir de predadores, de atacar uma presa. Então, esse sistema nervoso tem a função de coordenar algumas atividades no corpo desses organismos. Então, os dois mais simples, né? Os dois mais simples são dos quinidários e dos equinodermos. São os dois que têm mais, assim, simplicidade. A partir dos platelmintos, a gente vai ter uma coisa chamada de cefalização. Aí, pessoal, esse ponto aqui é um ponto muito importante. Eu quero que vocês aprendam um pouco sobre essa palavra aqui, ó. Cefalização é formar um cérebro, certo? Vou colocar aqui e vou deixar anotado. Eu vou passar esse quadro para vocês depois. Formar um cérebro. Ó, vou deixar aqui anotadinho e aí depois eu passo para vocês esse quadrinho. Quando eu postar a aula, eu deixo o quadro disponível. Ó, ele vai formar um cérebro, certo? Então, assim, obviamente que os platelmintos, eles são vermes de corpo achatado, são vermes bem simples. A gente tem que ter em mente que eles são simples. Então, eles não têm um cérebro igual ao da gente, né? A gente tem um cérebro grande, um cérebro bem formado, um cérebro que tem funções bem Complexo. desempenhadas, né? Isso, bem complexo. Então, os platelmintos, eles não têm um cérebro igual ao da gente, mas eles têm uma coisa que deu origem a um cérebro, certo? Então, assim, aos poucos, eles foram desenvolvendo essa cefalização para com o intuito de formar um cérebro, né? Obviamente que o Um cérebro projeto dele, de cérebro. exatamente, um projeto de cérebro. Então, ele iniciou aí a cefalização. Então, o que é essa cefalização? É quando uma quantidade de neurônios, uma grande quantidade de neurônios, ela vai começar a se acumular na região anterior, né? Que é a região da cabeça, ó. Aí ele vai formar essas estruturas aqui, que a gente vai chamar de gânglios, certo? Esses gânglios aqui, ó, a gente vai chamar eles de gânglios cerebrais, certo? Esses gânglios cerebrais aí é que vão coordenar algumas atividades. Só que esses gânglios cerebrais, eles não funcionam sozinhos, né? Eles precisam de um cordão nervoso. Então, ó, prestem atenção, ó. Aqui a gente já está formando uma coisa que parece muito uma coisa complexa, né? Como o nosso sistema nervoso. Nosso sistema nervoso é bem complexo. Então, o que é que acontece aqui, Isso, ó? professor, Oi. isso é como se fosse uma coluna vertebral. Exatamente. Seria, né, um correspondente. Parece muito uma coluna vertebral, mas não é nada relacionado a uma coluna. É só uma organização em formato de fio, certo? Ele organizou o seu sistema nervoso num formato de fio, mas não é uma coluna, certo? Por isso que ele ainda é um invertebrado. Então, o que é que vai acontecer? Vai ter um cordão nervoso longitudinal, né? Que vai seguir nesse sentido aqui, assim, ó. Da cabeça para os pés e dos pés para a cabeça. Dos pés que eu tô falando pé, por favor, não imagine que ele tem um pezinho, né? É dessa pontinha daqui, a pontinha lá do final, para a pontinha que a gente chama de cabeça, certo? A gente chama de região anterior e região posterior. Aqui, ó, é posterior e aqui é anterior, certo? Então, ó, essas duas regiões aqui, elas vão ser ligadas através desse cordão nervoso longitudinal, certo? Opa, ficou muito torto.
cordão nervoso longitudinal. Então tá aqui, ó. Ela vai ter esse fio que vai dar sensibilidade para o restante do corpo. E a grande maioria das atividades vai ser coordenada por esses gânglios aqui, que é uma concentração de neurônios que vão formar esses dois gânglios cerebrais aqui. E aí eles vão transmitir as informações através de um fio de neurônios que sai desses gânglios até a região posterior do corpo desses organismos. Pessoal, alguma dúvida? Não. Não. Beleza, posso continuar, né? Pode. Professor, eu não entendi Explica a de parte da novo. cefalização. Da cefalização, tá. O Israel também está pedindo para explicar de novo. A mesma parte, Israel, da cefalização ou é outra parte que você não entendeu? Professor, da outra, porque eu saí. Aí eu voltei agora. Qual parte? Depois daquela do primeiro, que é tipo. Eu não. É que é alguma coisa. Dos equinodermos. Tá. Então vamos lá, ó. Os equinodermos, eles têm o sistema nervoso bem simples, né? Assim, é relativamente simples. Ele é um pouco mais complexo do que esse daqui, obviamente, mas ele ainda é bem simples. Então, o que que acontece aqui nesse daqui? Existe esse anel que fica aqui ao redor do corpo desse Professor, organismo, né? Oi, só uma perguntinha rápida. O senhor diga. está só mostrando os tipos de organização do sistema nervoso, não é? Isso. Isso ainda não é um sistema nervoso individual de um ser vivo, né? Não, é porque assim, Rainha, vocês vão aprofundar essa parte aqui mais para frente, né? Quando vocês estiverem no ensino médio, vocês vão estudar cada uma dessas partes. Mas por enquanto vocês têm que aprender o básico de cada sistema nervoso. Vocês têm que entender o sistema nervoso básico. Aí depois vocês vão aprofundar mais na frente, Então, essas certo? daí são só as formas de organização. Essas Gente, o que vocês professor não tá vendo Isso, o chat, tem que falar no áudio. isso mesmo. Muito bem, Kailan. Então, ó, aqui a gente tem esse anelzinho nervoso aqui, certo? E esse anel nervoso ele vai ramificar aqui de acordo com a simetria desse animal, né? Que ela é pentarradial. Ela tem 5 partes iguais. Ela é dividida em 5 partes iguais. Então, surgem daqui 5 ramozinhos de nervos, né? E esses nervos aí é que vão dar a sensibilidade para esse animal, certo, Israel? Entendeu? Então, é basicamente isso. Já dos platelmintos, a gente vai ter o início do que a gente chama de cefalização. Aí, o Tiago falou que não tinha entendido o que era cefalização. Cefalização é formar um cérebro, certo? A gente vai formar um cérebro, só que não é, obviamente, um cérebro complexo. É um cérebro bem simples, porque eles são organismos simples. Então, eles têm um cérebro que é relativamente simples. Então, o que é que vai acontecer na cefalização? Cefalizar é eu juntar um monte de neurônios numa região determinada. No caso aqui dos platelmintos, a gente vai juntar esses neurônios aqui na região anterior e vai formar dois gânglios, que a gente vai chamar de gânglios cerebrais, certo? Os gânglios cerebrais, eles vão, a partir deles vai surgir dois fiozinhos aqui, ó. E esses fiozinhos aqui, ó, eles estão interligados entre si. E essa interligação é o que faz o sistema nervoso deles. Oi. Essa pessoa que tá com o nome Koff tá perguntando se esse centro é o Leonardo. Se esse centro, peraí, dos equinodermos é tipo o cérebro deles. Cérebro. Não é o cérebro deles. Eles não têm, eles não tiveram uma cefalização, tipo, não há um gânglio específico, assim, nos equinodermos, certo? É por isso que eu disse que ele é relativamente primitivo. Professor, Nos, Não, eu não quis dizer oi. que era um.
Até agora eu Não não quis entendi dizer o que que é tipo, era cefalização. um cérebro, tipo, completo, tipo, não um cérebro. É tipo um cérebro, entre aspas, deles, onde, tipo, aquilo que É cérebro doido. tanto faz. Se é tipo aquele tipo de cérebro, por exemplo. Não é um cérebro completo tipo o nosso. É tipo, se é aquilo ali que divide a tarefa das células dele. Mais ou menos isso. Esse anel, ele é tipo meio que de onde sai, né, a informação para ir para os nervos periféricos. É mais ou menos como se fosse, mas não existe uma cefalização nesses indivíduos, No entendeu? caso dele é como se fosse um tipo de pulso. Isso. É só de lá que sai, entendeu? Mas também pode surgir das pontas, por exemplo, se ele encostar em alguma coisa, ele pode mandar uma mensagem lá para o restante, né, para se locomover. Tipo, uma perninha encostou em alguma coisa que ele acredita ser uma ameaça. Então, ele envia um pulso nervoso para as outras partes, compreendeu? Tá, aí me disseram aí que não tinham entendido ainda a cefalização. Pessoal, ó, aqui nos quinidários, vocês estão vendo que os neurônios eles estão espalhados, né? Pelo corpo aqui, tá tudo muito espalhado. Então, o que é que acontece na cefalização? Na cefalização, esses neurônios eles se concentram em um local. Imagina que a cefalização é quando os neurônios decidem formar um grupo. E eles ficam sempre juntinhos um do outro, lá nesse grupo, certo? Eles vão ficar um do ladinho do outro. Então, como eles estão um do lado do outro, eles vão formar um gânglio, certo? E esse gânglio aí é o que a gente vai dizer que é o cérebro, né? Os gânglios cerebrais. E a cefalização é isso, é a junção de neurônios para formar o que a gente chama de cérebro, certo? Então, nos platelmintos teve o início da cefalização, mas é claro que Professor, não formou um cérebro complexo. Oi. isso é o nome de um. Cefalização é o nome de um processo que ocorre no bicho aí. Exatamente, é exatamente isso. A cefalização é um processo, ela não é uma coisa, é um evento que foi ocorrendo, certo? Uhum. Posso passar para frente? Passe. Todo mundo, todo mundo entendeu? Estão falando no Eu chat. sim. Sim, beleza. Então, vamos prosseguir aqui para o próximo grupo. O próximo grupo são os anelídeos. Pessoal, os anelídeos são as minhocas, as sanguessugas, os poliquetas. Eles são animais que possuem segmentações no seu corpo. Ó. Você lembra que ele tem o corpo ó, segmentado em anéis, certo? Então, ó, por isso que o nome dele é anelídeo. Por quê? Porque ele tem vários anéis espalhados pelo seu corpo. Então, o que é que aconteceu aqui nos anelídeos? Os anelídeos, eles seguiram a onda dos platelmintos, né? A onda da cefalização. Tem alguém falando aí com o microfone ligado? Quem é? William? Obrigado, William. Nananana. Tá, deixa eu voltar aqui. Sim, os anelídeos, eles seguiram a mesma onda aqui dos platelmintos e eles tiveram a cefalização do seu corpo, certo? No seu corpo ocorreu a cefalização. Então, teve a formação aqui de gânglios. E esses gânglios aqui, dos gânglios Mas cadê o dos gânglio dele? anelídeos, são essas bolinhas aqui, ó. Tá Todas vendo aqui, essas? ó? Sim, nos anelídeos existe uma diferença. Anotem aí ou prestem atenção, depois eu passo o quadro para vocês. Mas se vocês quiserem anotar, no livro de vocês também tem essa informação. Nos anelídeos, a gente vai ter aqui dois gânglios, que são chamados de gânglios cerebrais, certo? E a gente vai ter um cordão nervoso que passa pela parte de baixo do corpo desse animal, certo? Então, a gente vai chamar de gânglio nervoso ventral. E cada segmento, né? Cada anelzinho desse daqui, ó, cada anel do corpo desse animal vai ter mais dois gânglios, certo? Então, ó, tem o cordão nervoso e de cada cordão nervoso vai surgir dois gânglios. Isso nos anelídeos, certo? Os anelídeos têm aqui Professor, dois gânglios cerebrais. Oi. então quer dizer que esse Pode bicho aí é como se fosse um bicho cheio de cabeça.
Não, só que esses gânglios aqui, eles não são gânglios cerebrais, certo? Os gânglios Então cerebrais são seria o só quê? esses que ficam aqui na cabeça, certo? Esses outros aqui são gânglios normais, certo? Gânglios é uma junção de neurônios, certo? Aqui tem o Ah, cordão então aqueles nervoso, ali que ficam na cabeça são os únicos gânglios cerebrais. O resto é só um tipo de. exatamente. É só. Isso, é só um amontoado de neurônios, É, entendeu? sim. Pronto, pois é isso aí. Então, ó, a gente tem aqui dois gânglios cerebrais e o cordão nervoso, com cada segmento tendo dois gângliozinhos. Belezinha? Então, ó, eu coloquei aqui outra visão. Ó. Essa visão aqui é uma visão de cima, certo? É como se você estivesse olhando a minhoca assim de cima, né? Essa visão aqui é uma visão como se você estivesse olhando ela de lado, certo? Então, ó, tá aqui os dois gânglios cerebrais e aqui o cordão nervoso passando pela região de baixo do corpo dela, certo? Passando pelo ventre. O ventre é a barriga, certo? E aí tem aqueles dois gângliozinhos assim que ficam aqui do ladinho, um do ladinho do outro. Bem bonitinho. Peraí que tem alguém tentando entrar na reunião. E alguém falando aqui. Ah, mas depois eu respondo. É da outra turma. Tá bom, deixa eu prosseguir. Todo mundo entendeu aqui dos anelídeos? Mais ou menos. Nem muito bem, não. Sim. Também não, professor, não entendi O muito que que bem, você não. não entendeu? Diga aí o que que vocês não entenderam. Vamos lá? Quem disse que não entendeu? Basicamente, tudo. Tá. Então vamos lá. Os anelídeos, eles vão, assim como os platelmintos, eles vão possuir a cefalização, certo? Eles vão ter o corpo com os gânglios cerebrais, certo? Tem um monte de neurônios alojados lá na região da cabeça deles que a gente vai chamar de gânglios cerebrais. Então, são esses daqui, ó, os gânglios cerebrais. No caso, esses organismos aqui, ó, vão possuir um cordão nervoso, certo? Então, ó, esse daqui, ó, tinha um... Opa! Esse aqui tinha um fiozinho, né, ó, passando pelo corpo. Não é mais ou menos um cordão nervoso. Mas esse aqui, ó, vai ter um cordão nervoso bem elaborado, assim, bem bonitinho. E de cada segmento, né, a gente vai ter o surgimento de dois gânglios. Esse gânglio aqui e esse gânglio aqui, que vai estar ligado com o sistema nervoso dos organismos, certo? Dos anelídeos aqui. Então, a gente tem os gânglios cerebrais, estão ligados a um cordão nervoso e cada segmento do corpo dos anelídeos, lembra que os anelídeos são animais segmentados em anéis, ele vai possuir aqui dois gângliozinhos que são chamados de gânglios normais, né? Gânglios nervosos, não são gânglios cerebrais. Então, ó, tem aqui e tem aqui. Pronto. Então, Só um amontoado aleatório. isso é um amontoado de neurônios aqui. Então, essa visão aqui é uma Professor visão de Thiago tá cima. apresentando. Sem querer. Voltou? Pra mim, voltou aqui. Voltou, professor. Beleza. Então, ó, aí temos aqui a formação desses gânglios aqui, que são gânglios nervosos que estão ligados com o cordão nervoso, certo? Essa visão aqui é uma visão de cima do organismo. Nessa visão de lado, dá para ver, ó, que o cordão nervoso ele vai passar, ó, pela região de baixo do corpo do animal, pelo ventre, né? Que a gente chama de barriga, né? Só que, obviamente, ele não tem uma barriga, né? Mas ele, a parte de baixo dele a gente chama de ventre. Então, o cordão nervoso ele é ventral, certo? Porque ele passa pelo ventre do organismo. Tem alguém tentando entrar? Beleza. Então, entenderam agora quem não tinha entendido ainda? Agora eu entendi. Agora eu entendi, professor. Beleza. Vou apagar isso aqui para não ficar muito poluído quando eu mandar o quadro. E por último, a gente tem o sistema nervoso dos moluscos e dos artrópodes, certo? Então, os moluscos e os artrópodes, eles vão apresentar
o mesmo tipo de sistema nervoso dos anelídeos. Claro que a gente vai ter Professor, algumas variações. Oi, depois o senhor pode voltar lá só para me tirar o print. eu vou mandar para vocês esse quadro. Tá bom, tá. Ó, os moluscos e os artrópodes, eles vão possuir as mesmas variações, aliás, o mesmo sistema nervoso dos anelídeos, embora eles tenham algumas modificações, certo? Então, o que é que vai acontecer aqui? A gente vai ter os mesmos gânglios, que são os gânglios aqui da cabeça, certo? A gente vai ter esses gângliozinhos na cabeça dos animais. Eu vou colocar de outra cor para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Ó, a gente vai ter esse mesmo gângliozinho aqui, ó, o gânglio cerebral. Vai ter o cordão nervoso ventral, só que eles não vão ter, igual os anelídeos, um par de gânglio por segmento, né? Porque o corpo dele não é segmentado claramente como o corpo dos anelídeos são. Então, vai haver essa diferença. Eles não vão ter esses gângliozinhos aqui, ó, do lado, né? Nos segmentos do corpo dele. Não vai haver isso, mas eles vão ter o sistema nervoso basicamente do mesmo jeito dos anelídeos. E aí, eles vão ter alguns gânglios espalhados pelo corpo, mas não é por segmento como é nos anelídeos. Aí aqui novamente eu fiz o mesmo desenho, né? O desenho aqui, a visão de cima e aqui a visão de lado, que é para vocês verem que o sistema nervoso deles, ó, segue na parte de baixo do corpo dele, na barriga, na região do ventre. Por Professor, eu isso que não o cordão entendi nervoso é ainda. chamado de ventral. O que? Esse daqui? O dos É, eu não moluscos e entendi artrópodes? direito. Tá. Mas você entendeu dos É isso anelídeos? mesmo. Você entendeu dos anelídeos? Sim, dos anelídeos eu entendi. É, Beleza, ó. dos Pois anelídeos, sim. os moluscos e os artrópodes, eles vão ter o sistema nervoso muito parecido com o dos anelídeos. Qual vai ser a diferença? A diferença é que os anelídeos, eles possuem um par de gânglios, né, ó, por segmento, certo? Aí tem o corpo segmentado em anel. Cada anelzinho do corpo não tem um par de gânglios. Nos artrópodes e nos moluscos, não vai ter esse um par de gânglios por cada anel, porque o corpo deles não é dividido em anéis. Então, eles vão ter alguns gânglios espalhados aqui pelo corpo deles. Só que não vão ser, tipo, o parzinho bonitinho, né? Vai ser um gânglio aqui, outro gânglio acolá, mas não vai ser o parzinho certinho, entendeu? Quem tinha perguntado? Professor, Oi. eu não entendi muita coisa dos moluscos dos e o dos artrópodes, não. Ó, imagina que os moluscos e os artrópodes, eles são exatamente igual os anelídeos, certo? O sistema nervoso deles é a mesma coisa, do mesmo jeito. Só que existe uma pequena diferença. O corpo dos anelídeos é dividido em anel. Todo mundo lembra disso? Vou pegar aqui uma foto aqui de anelídeo. Uhum. Ver se tem uma foto bem... Ó, acho que esse aqui dá certo. Ó, eu vou aumentar essa foto aqui o máximo que dá. Vocês estão conseguindo enxergar aí? Infelizmente, sim. Olha, porque infelizmente. Ó, estão vendo aqui, ó, que existe uma divisão em anéis aqui, ó. Cada linhazinha dessa aqui, ó, é um anel, certo? Uhum. Então, ó, no sistema nervoso desses organismos aqui, a gente tem ó, um cordão nervoso ventral, certo? E em cada segmento desse, ó, surge dois gângliozinhos, certo? Em cada anelzinho a gente tem, ó, dois gângliozinhos. Beleza. Isso aqui nos anelídeos. Nos artrópodes e nos moluscos, vou pegar aqui a foto de um artrópode. Não coloque de uma aranha, pelo amor de Deus. Tá bom. Vou colocar um bicho mais agradável. Esse aqui vai servir.
Vai ser bom que a foto tá de barriga. Ó, Oh, que bicho bonito, hein? então, ó, aqui na barriga dos artrópodes vai ter o quê, ó? A gente vai ter aqui na cabeça dele, ó, dois gângliozinhos que a gente chama. Eu vou colocar uma cor mais clara porque eu Se acho que é não o tá mais dando pra agradável, enxergar muito bem. Ó, a gente vai ter ou aqui, ó, menos. dois gângliozinhos cerebrais e aí na barriga dele, ó, vai surgir aqui o cordão nervoso, certo? Tem um cordão nervoso aqui na barriga dele. Qual a diferença? Nos anelídeos, cada segmentozinho a gente tinha um parzinho de coisa, né, surgindo, um parzinho de gânglio surgindo. Nos artrópodes, não vai ser assim, ó. Pode surgir um aqui, pode surgir outra lá, outra assim. Não existe uma regra para surgir gânglios por segmento. Compreendem? Entenderam, pessoal? Aham. Resumindo, então, o sistema nervoso dos artrópodes são tipo a mesma coisa do anelídeo, só que a única diferença é que eles Isso, não de têm um gânglio par por de. segmento. Os gânglios vão ser espalhados pelo corpo, certo? Vai surgir aleatório no corpo dele. Não vai ser exatamente nos segmentos que tem no corpo dele. Compreenderam? Então, ele é como se fosse, é como se ele tem o mesmo sistema nervoso do anelídeo, só que sem os gângliozinhos, aquelas amontoado de gânglios nos Exatamente. anéis. Os gânglios deles vão aparecer em outros locais pelo corpo, não exatamente nos anéisinhos do corpo. Entenderam? Uhum, Quem não tinha entendido agora entendeu? sim. Beleza. Então, pessoal, Sim. peguem aí o livro de vocês. Peguem aí, todo mundo tá com o seu livro? Disse que era para deixar o livro já no ponto, né? Deixaram? Eu vou salvar Qual página, professor? essa tela aqui na página 9. Tá, agora eu vou limpar essa tela aqui para a gente resolver os exercícios. Vamos lá, adicionar um texto aqui. Ação, página 9. Deixa preto para ficar mais fácil de enxergar. Beleza. E aí a gente tem a primeira questão. Vou botar a questão, né? Fica mais bonitinho. Questão. Todo mundo já está com seu livro? Professor, Oi. uma pergunta, como é que esse negócio, como é que o sistema nervoso do ser humano? A gente vai estudar na próxima aula, que é o sistema nervoso dos vertebrados. Entendi. Vamos lá, pessoal? Todo mundo com o livro? Sim. Sim. Então vamos lá. Tem aí na primeira questão. Leia a tirinha. Aí tem duas aranhazinhas conversando, né? E aí uma pergunta para a outra. Diz assim: Você acredita em vida inteligente fora do jardim? Aí o meninozinho fala: Uau, achei duas borboletas. Aí a aranha olha para a outra e diz: Não. Beleza. Na tirinha, as aranhas são confundidas com borboletas, o que lhes causa indignação. No entanto, em relação à classificação, aranhas e borboletas apresentam semelhanças suficientes para serem posicionadas em um mesmo filo, o dos artrópodes. Como diferenciar aranhas de borboletas? E aí, pessoal, como que a gente diferencia uma aranha
Vou colocar em texto que fica mais bonitinho para ler. Aranhas. Primeiro que nem que eles que são que julgando pelo negócio, pelo assunto que o senhor está falando, eu acho que deve ser pelo sistema nervoso de cada um, não é? Não. Essa questão, ela não trata exatamente. Ela vai tratar do sistema nervoso na letra B, mas na letra A não é exatamente o sistema nervoso. Ah, Vocês então a podem. diferença é que um tem asa e o outro não. Ó, já é um Não, ponto, né? uma diferença também é que as borboletas têm que passar pelo casulo, e entre elas são Não, não minhocas, e a falei aranha isso não. porque seria muito óbvio esse negócio da asa. Ah, então elas possuem asas, elas possuem metamorfose, né? É. E também, Uhum. pessoal, porque E também antes a borboleta já é mulher. uma aranha, ela é como se ela tem o exoesqueleto dela, então, e uma borboleta ela não tem. A borboleta tem exoesqueleto, sim, ainda. Tem? Tem. A borboleta é uma artrópode também. Ela possui exoesqueleto. É porque você olha a borboleta tão frágil, né? Você acha que ela não tem, mas ela possui sim um exoesqueleto. Alguém tinha falado mais alguma coisa das borboletas, além da metamorfose e das asas? Eu tinha falado que primeiro elas são minhocas, não borboleta. Não, E as não, ela aranhas não é também são minhoca, não. borboleta. Ela é lagarta. Ela tem fase larval, né? Ei, professor, Oi. é verdade que aquele tipo um pozinho que salta da asa dela cega. Não, não deixa você cego, só Não. deixa o olho irritado, né? O seu olho vai lacrimejar, pode ficar vermelho, mas cegar é muito difícil. Ah, sim. Cegar, só se a Ah, pessoa pegar o negócio da borboleta e esfregar na cara. é Ah, isso. professora, por isso que E por muito antigamente, tempo. o professor falava que É, então. antigamente aquelas borboletas pretas falavam que cegava, era por isso. Não, não é mentira, não cega, não. Tá, características Uhum. das aranhas que as borboletas não têm. As 8 pernas. Beleza. Beleza, a Aranhas aranha é são uma aracnídeos? grande Não. desprovida. É uma grande desprovida de Sim, beleza. mas eu quero características físicas que a gente consiga diferenciar uma aranha de uma borboleta. A aranha O é um veneno, super-herói. Total o de veneno. asas que a aranha tem. Aranhas Veneno. fazem. É o Opa, alguém falou total de pernas, né? Eia. Foi eu. Vamos pôr veneno, né? A aranha tem veneno, a borboleta normalmente As não tem veneno. mandíbulas. As mandíbulas das aranhas que são mais desenvolvidas. Mandíbulas. Na verdade, A aranha tem quelíceras, né? mandíbula. São as quelíceras. Beleza, então eu acho que essa quantidade de características aqui já dá para a gente ter uma ideia de como que dá para diferenciar as borboletas das aranhas, né? Então não dá para confundir uma borboleta com a aranha. Então, esse daqui é a nossa letra A, né? Vou colocar aqui um textinho. Texto. Bom, hein, professor? Ah, Pelo menos eu espero nunca confundir uma aranha com uma borboleta. então. Mas não dá para confundir, né? São muito Então, diferentes. primeiro que é Então, uma aranha toda feia e nojenta, professor. você tem medo de aranhas? Aracnofóbico, Ele tem, professor. Ah, tem Um dia desse entrou o diabo de uma caranguejeira por debaixo da fresta da minha porta. Só devia ver a velocidade que eu pulei. Professor, beleza. borboleta mata Mas aranha, não porque tem. lá no Ah, Demon Slayer, a menina lá que é da borboleta Como não mata tem a medo depois de menina assistir que Harry come. Potter e a Cama Secreta desde criança? ah. A borboleta mata aranha? Acho que não. Não, professor, é Depende brincadeira. também do Duvido tamanho da muito. aranha, né? não, Ah, professor, tá. Então, tipo, ele tá falando de um anime. ah, então Tá vamos lá. ligado, né, Léo, Item naquela B. parte lá? Uhum. Vamos para a letra B. Como se apresenta o sistema nervoso nos artrópodes?
A gente acabou de falar como é que é o sistema nervoso dos artrópodes. É como se fosse de anelídeo, só que sem aqueles amontoados aleatórios de coisa. Ah, como é o nome Nervos. desse? Como é as partes que tem dos anelídeos? Digam aí. Peraí, calma aí. Os Hum, glúmeos cerebrais. Possuem gânglios gânglio e cordão nervoso vertebral. e cordão Ah, não. nervoso dorsal. Beleza. Então, ó, basicamente é isso aí, ó. Eles vão possuir gânglios cerebrais e um cordão nervoso dorsal. Muito bem. Todo mundo entendeu? Sim. Sim. Então vamos para a próxima questão. Eita, tem alguém que está Ai, estourando o cara. áudio aí. Questão 2. Aliás, tem o item C também. Item C. Não é a questão 2 ainda não. Vamos lá. Item C. Que diferença anatômica apresenta o sistema nervoso dos artrópodes em relação ao dos quinidários? Pessoal, vamos lá. Como é o sistema nervoso dos quinidários? Cnidários as estrelas do mar, né? Não, quinidários são as águas vivas, as hidras. Ah, sim, elas possuem como se fosse uma redezinha. Isso. Então vamos lá. Ela Diferença não tem aí. nenhum ponto de referência, ela só é espalhada pelo corpo do animal. Então, nos quinidários, Nenhum ponto principal. como é que a gente chama esse sistema nervoso? É rede nervosa. É uma rede nervosa Nervosa. chamada de Não sei. difusa. Beleza. Oi? Chamada de Difusa. quê? Ah, sim, Rede sim, nervosa difusa. difusa. E na letra, e nos artrópodes? Os artrópodes. Vocês acabaram de Peraí, responder como é o sistema nervoso dos artrópodes. Não, aquele pulso que ele tem no centro do corpo. Artrópodes. Cordão nervoso vertebral aqui. Dorsal. Sim, dorsal. Possui gânglios, né? Gânglios cerebrais e cordão nervoso dorsal. Muita feiura também. Nervoso dorsal. Beleza. Próximo item, item D. Vamos botar aqui. E colocar de azul. Beleza. Em relação ao cordão nervoso, qual é a posição que ele ocupa nos invertebrados com simetria bilateral? Como é, professor? Em relação ao cordão nervoso, qual é a posição que ele ocupa nos invertebrados com simetria bilateral? Pessoal, simetria bilateral é aquela que o plano imaginário corta o indivíduo em duas partes iguais. Onde é que fica o cordão nervoso? Quem tem simetria bilateral? Primeiro. Vamos lá.
moluscos, né? Anelídeos, platelmintos, nematelmintos e artrópodes. São os que possuem assimetria bilateral. Onde é que fica o cordão nervoso deles? No centro da estrutura. Mas no centro, mas em que parte? Em cima, embaixo? Embaixo. Como é que chama então? Nossa, peraí, eu esqueci o nome que você tinha falado. Aliás, olha, esse aqui tá. A gente tem que corrigir aqui, ó. É ventral. É ventral. Isso aí mesmo. Ó, nesses organismos aqui, ó, o cordão nervoso fica na região ventral. Beleza. Então, próximo, questão 2. Questão 2. Professor, Oi. você vai enviar as respostas dessas duas páginas aqui depois, né? Envio. Posso enviar sim. Vou passar uma linha aqui para dividir. Quadrado assim, que é isso aí. Nossa, o programa não aceitou. Professor, Oi. professor, me responda uma pergunta. O que diferencia o cérebro de um ser humano para dos outros mamíferos? O que diferencia? Uhum. Rapaz, tem algumas coisas, né? Primeiro, o tamanho influencia bastante e a organização desse cérebro, certo? Tipo, as capacidades, elas são diferentes, capacidade de formação de linguagem, tudo isso influencia, né? No sistema nervoso dos animais para a formação do cérebro. Então, Tá, são mas o que muitos. faz o ser humano ele ter, digamos, um, entre aspas, pensamento lógico? O que é que faz? É, Uhum. Na verdade, não é só uma coisa, porque isso foi surgindo ao longo de milhões de anos. Ao longo de milhões de anos, a gente foi criando adaptações. Na verdade, elas foram surgindo, né? E a gente foi absorvendo essas adaptações para que a gente pudesse chegar onde está. Então, a alimentação influenciou muito, a formação de núcleos familiares também ajudou muito. Então, todas essas coisas auxiliaram que o cérebro da gente fosse diferente. Como eu te falei, a quantidade de neurônios vai ser diferente, né? A gente vai possuir um cérebro maior. Aí as adaptações fizeram com que a gente tivesse mais organização cerebral. A alimentação aumentou a nossa capacidade de gerar ligações. Tudo isso aí influenciou. Não é só uma coisinha simples, entendeu? É uma infinidade de coisas que diferenciam. E sem contar também no material genético, né, da gente, que é diferente, que ordena coisas diferentes a acontecerem. Então vamos lá, prosseguindo aqui para a questão 2. Questão 2 diz o seguinte: em partidas de futebol, recomenda-se a arbitragem interromper a jogada imediatamente se há choque de cabeça entre os atletas e permitir que recebam atendimento médico. Essa preocupação se justifica? Por quê? Sim, professor, porque ele fica com a cabeça doendo, é dividido. Mas por quê? Diga de novo aí, Por causa professor. que pode machucar o cérebro, que pode atingir lá dentro. É isso. Exatamente. Porque esse dia eu tava até vendo um caso que o menino vinha na. Fui meter assim, ó, pá, vou lá de cabeça, tá ligado? Aí ele morreu. Entendi. Então, ó, o que é que pode acontecer? Quando as duas pessoas batem a cabeça, né? Pode ocorrer um choque. O choque pode causar danos. Pode causar danos ao cérebro, né? Ou outras estruturas nervosas que estão lá. E aí vai acontecer o que Israel falou, né? Foi Israel que falou? Foi. Sim. Sim.
Ó, pode acontecer o que ele falou, a pessoa pode ter um dano cerebral, né? E aí, como o cérebro aqui comanda as outras atividades, ele não vai mais comandar essas atividades, a pessoa pode acabar morrendo, certo? Então, a preocupação se justifica sim, né? Então, sim. Por quê? Aí, porque o choque, caso mecânico, né? Acaba confundindo o cérebro por alguns segundos. Isso. E aí pode danificar esse cérebro e fazer com que a pessoa não sobreviva. Beleza. Pessoal, eu vou salvar isso aqui também e eu vou enviar para vocês, certo? Vou deixar anotado aqui. Professor, Oi. o cérebro humano ele emite informações por pulsos, não é? É, sim. Não estragou não, fui comer, tava... Não, Mas é um na verdade, pulso quem igual estragou fui eu, o negócio tava a dos certinho, tava outros tudo bem. Ô, animais? Tiago, Comecei a comer, desliga tava aí seu, gostoso, tava desligue bom. seu, Tiago, desligue seu microfone. Ó, quer saber, eu vou botar leite condensado, fui lá, botei um monte de leite condensado, ficou tão doce, que eu não tava conseguindo mais comer. Tiago, Ei, desliguei o doido. microfone, Tiago. Tá, diga aí, Rainha, o que é que você ia perguntar? O ser humano, como é? Ele emite informações por meio de um pulso igual ao dos outros animais. Sim. Ele também trabalha com impulsos nervosos. Pessoal, eu vou encerrar a aula aqui, viu? A gente já respondeu os exercícios. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, vocês podem mandar para mim. Belezinha? Ô, professor, Tá Oi. bom. eu ouvi Tchau, dizer que professor. em alguns lugares que um pulso cerebral ele emite um certo ruído. Só que é tão baixo que é indetectável para qualquer coisa. Sim. Existem várias teorias, né? Eu vou Pode encerrar aqui sair vou já. encerrar a gravação. Vou encerrar a gravação. Tchau, pessoal. Já que eu te Ok. respondo, Rainha.